Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É interessante aqui duas palavras que eu quero conversar um pouquinho com você. Porque a grande questão é a seguinte: como é que eu vivo uma vida cristã saudável nesse mundo, né? Há muita gente dizendo que é cristã e faz coisas erradas, há muita gente que diz, né, prega, ensina para os outros uma coisa e vive outra, não é? O que é esse procure apresentar-se a Deus aprovado? A palavra aprovado, em grego, é a palavra dokimos. Deixa eu explicar isso para você. No primeiro século, eles não tinham dinheiro moeda, como nós temos, né? Moeda no sentido a gente fala papel moeda, né? Melhor dizendo. Moeda sim, mas não o papel. Então o que eles faziam? Eles pegavam metal precioso, derretiam, colocavam em moldes, formavam então aquela moeda. Até que é uma moeda de ouro, uma moeda de prata, e ali valia algum valor, certo? Acontece que o pessoal fazia o quê? As pessoas de má índole, as pessoas desonestas, elas pegavam aquela moeda e desgastavam um pouquinho, né? Passa assim em algum lugar crespo, tiravam um pouquinho. Você já viu que as moedas antigas, elas são todas tortas? Por quê? Porque aquele metal é um metal maleável. Então eles tiravam um pouquinho, por quê? Porque aquele pouquinho, mais aquele pouquinho, mais aquele pouquinho, formava outra moeda. Era só derreter e fazer uma outra moeda. Então, o que acontecia com isso? Acontecia que as pessoas que recebiam certas moedas já desgastadas, elas estavam recebendo menos valor. Não é? E existia um grupo de homens chamado dokimos. Esses dokimos, o que eles eram? Eles eram homens íntegros, eram homens honestos, que não permitiam que circulassem essas moedas. Então tá lá desgastada, já manda fazer outra ou coisa parecida. Então essa ideia de alguém íntegro, alguém que vive aquilo que prega, alguém que anda baseado nos seus valores, quando os seus valores eles estão absolutamente sobrepostos ao seu comportamento, isso é integridade. Ok? Integridade não é um título, integridade é uma maneira de se viver. Quando os meus valores estão absolutamente sobrepostos ao meu comportamento. O que eu faço é o que eu acredito é o que eu faço. Ok? Então, quando eu vou me apresentar a Deus, número 1, Deus vê todas as coisas. Ele sabe do meu coração. Eu não consigo esconder absolutamente nada de Deus. Então, apresentar-se a Deus aprovado significa viver uma vida, né, chegar na presença de Deus com uma vida que sustenta aquilo que eu digo para Deus. Ok? Quando eu vejo, por exemplo, assim, algumas notícias, fulano de tal era um pregador, mas já fazia 4 anos que estava com a segunda mulher. A segunda não, porque casou, né, um amante. Eu digo, como é que essa pessoa, o que mais me preocupa é como é que essa pessoa chegava na presença de Deus? Como é que essa pessoa chegava e dizia, ó Senhor, né, Deus Santo e Todo-Poderoso, mas vivendo uma mentira? Sabe, essa a ideia do ser aprovado. A segunda palavra que a gente tem aqui é quando o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo, olha, procura apresentar-se a Deus aprovado como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra maneja bem, é uma palavra que literalmente tem a ver com corte preciso, corte preciso. Será que Paulo, eu não sei, mas será que Paulo estaria utilizando a mesma visão cultural que ele estava passando? Olha, procura ser um dokimos na presença de Deus e olha, corte bem, quer dizer, as moedas precisam ter o corte perfeito e não o corte de desgaste, de roubo, né? Ele diz, mas faça isso com a Bíblia, com a palavra de Deus. É óbvio que eles não tinham a Bíblia como nós a temos hoje, não é? Eles não tinham nem o cânon sagrado, ou seja, a junção de todos esses livros, eles não tinham. Mas era aquilo que o Senhor tinha revelado aos apóstolos, aquilo eles iam vivendo aquilo e ensinando aquilo. A grande questão é a seguinte: manejar bem as Escrituras
não é saber conceitos misteriosos ou coisa parecida, mas é ser absolutamente exato na transmissão das Escrituras. Aquilo que eu vou ensinar aos outros precisa ter a base aonde? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Eu preciso tomar muito cuidado, porque muita gente pega um texto, né? Abre assim como se a Bíblia caísse no chão, lê o texto e já começa a falar coisas que não têm uma consistência com todos os 66 livros da Bíblia. É por isso que o verdadeiro pastor, pregador, mestre das Escrituras, ele estuda teologia. Porque eu preciso estudar a história da igreja, a história do pensamento cristão, eu preciso conhecer um pouco de filosofia, um pouco de psicologia, eu preciso conhecer as línguas originais, não tanto no sentido de saber falar, mas no sentido de saber usar, né, ou de examinar, fazer uma boa exegese. Ter uma hermenêutica bíblica saudável, ou seja, aquilo que as Escrituras ensinam, eu não posso desviar-me dela, eu não posso tirar do contexto, eu não posso inventar doutrinas. Porque é isso, quando você estuda a história do pensamento cristão, você vê que desde o primeiro século, as grandes heresias que iam aparecendo no século I, no século II, no século III, você vê isso repetindo-se hoje. Por quê? Porque as pessoas não têm a consciência de que isso tudo já foi refutado, isso já foi destruído lá atrás, isso já foi ensinado como sendo uma heresia, como algo fora dos princípios de Deus e assim por diante. E tem muita gente aí fazendo isso, simplesmente copiando heresias. Manejar bem as Escrituras é examinar profundamente, com precisão, tá? Isso é muito sério. Cuidado com aqueles que ensinam algo, mas que não está nas Escrituras. Ou se estiver nas Escrituras é porque leu um versículo e foi ensinar outra coisa. Espero ter ajudado. Deus te abençoe.